E aí pessoal, essa é mais uma videoaula com resolução de exercícios. Dessa vez são os exercícios do capítulo 11. Esse capítulo vai tratar de arquivos, então a gente tem algumas questões aqui para treinar. Algumas são básicas, outras são um pouquinho mais chatas como desafio, mas a gente vai fazer aqui. Então, vamos para a primeira questão. Crie um programa que receba o nome e a idade do usuário e crie um arquivo que armazene esses dados. O nome do arquivo deve ser nome.txt, o nome que você quiser dar para o seu arquivo. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Já deixei pronto aqui para a gente não estar perdendo tempo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que criar nosso arquivo. Então, vamos colocar file e dar o nome do nosso arquivo. Eu vou chamar ele de arc. Eu vou colocar o nome do nosso arquivo e abrir ele usando o fopen. Dentro a gente tem que colocar o nome do nosso arquivo, então eu vou chamar ele de q1.txt. E eu tenho que falar também o modo como eu vou abrir ele, então eu vou colocar o W porque eu quero escrever alguma coisa lá dentro dele. Eu quero guardar lá dentro o nome do usuário e a idade. A gente pode colocar uma condição aqui para caso o nosso arquivo não seja encontrado, ou seja, se o arquivo for igual a nulo. Se ele for igual a nulo, eu quero que ele printe alguma coisa para mim. Então o arquivo não foi encontrado, né? Printf arquivo não encontrado. Ponto. Até aqui a gente está fazendo o quê? Abrir o arquivo, vou fechar logo ele também, vou colocar fclose e o nome do nosso arquivo, ponto e vírgula. E dentro aqui, antes de fechar o arquivo, a gente tem que pegar o nome e a idade. Então vamos criar duas variáveis do tipo char. Vou colocar uma com o nome da variável, o próprio nome. Vou dar um tamanho 20 para ela. Char idade. Vou colocar o tamanho 20 também. Pronto, aí a gente utiliza scanf para pegar o nome e a idade do usuário. Porcentagem S. Como a gente está pegando do usuário para armazenar numa variável char, a gente não coloca o e-comercial, coloca só o nome da variável. Mesma coisa para idade. Porcentagem S, vírgula, idade. Pronto, aqui a gente pegou o nome e a idade do nosso usuário. Agora a gente tem que colocar dentro do nosso arquivo, utilizando essa função aqui, ó. Aí dentro dela você tem que colocar o nome e o nome do arquivo. Vou colocar o outro. Idade e o nome do nosso arquivo. Pronto, está feito o nosso programa. Agora vamos ver ele executando aqui. Ele quer que eu digite um nome, então vou colocar aqui Lucas, coloco uma idade 20. Pronto, terminou aqui o programa. Agora a gente tem que ver lá no nosso arquivo txt se funcionou como a gente queria. Nosso arquivo txt está aqui na pasta. Então vamos olhar. Pronto, Lucas 20. Está feita a primeira questão. Nas próximas questões eu posso mostrar como é que a gente vai fazer uma quebra de linha aqui para ficar mais organizado. Ou dar um espaço, alguma coisa assim. Vamos lá, segunda questão. Elabore um código que faça um cadastro de alunos em um arquivo. Primeiro é recebido o número de alunos e depois são armazenados N alunos no arquivo. Crie uma estrutura aluno com campos de nome, idade e matrícula. A gente não vai nem precisar criar uma estrutura, eu vou fazer de uma forma mais simples aqui para vocês entenderem o que é para ser feito. Primeiro a gente vai ter que criar o nosso arquivo. Então, file, colocar o nome arquivo. Agora a gente tem que abrir ele. Arc, fopen e colocar o nome do nosso arquivo. Eu vou utilizar
aquele mesmo arquivo que a gente está usando. Não, acho que eu vou criar um novo. Fica melhor também. Vou colocar q2.txt. Vai ter um monte de arquivo lá, mas não tem nada não. W, que a gente quer escrever alguma coisa nesse arquivo. Vamos colocar aquela condição também, para caso o arquivo não seja encontrado. Arquivo não encontrado. Ponto e vírgula. Primeiro, ele quer que eu receba o número de alunos que vão ser cadastrados dentro daquele arquivo. Então, eu vou ter que criar isso. Int n, que vai ser o número de alunos, e vou perguntar, né, ao usuário. Printf, digite o número de alunos. Digite o número de alunos, use scanf. Para pegar a quantidade de alunos do usuário. Como é um valor inteiro, porcentagem de, identificador de inteiro, e é comercial n. Até aqui a gente está pegando o número de alunos que a gente vai querer cadastrar. Agora a gente tem que criar as variáveis para receber o nome, a idade e a matrícula. Então, char nome, colocar um tamanho 20, char idade, tamanho 20 também, e char matrícula, tamanho 20. A gente também vai ter que criar uma variável inteira, dar um nome de i para ela, para quando a gente entrar no nosso laço de repetição. Então a gente vai fazer o que agora? Eu vou utilizar o laço de repetição for. Dentro dele, vou colocar aqui o nosso i começa em 0. Ele vai até o número de alunos que eu vou cadastrar e vou acrescentar 1 a cada vez que ele rodar dentro desse laço aqui. Bom, agora ele quer que a gente digite o nome, digite a idade e digite o número da matrícula. Depois ele quer que coloque tudo lá dentro do nosso arquivo. Então vai ter aqui primeiro para pegar a idade, ou o nome, perdão. Digite o nome. Scanf, porcentagem S, porque a gente está usando char, vírgula, nome. Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui para a gente não perder tempo. Digite a idade, e a matrícula. Pronto. Depois que a gente pega, falta colocar matrícula aqui. Matrícula. Pronto, depois que a gente pega os nomes, a idade e a matrícula, agora a gente tem que colocar lá dentro do nosso arquivo. Quando a gente colocar, vocês lembram que vão ficar tudo um do lado do outro, tudo colado dentro do arquivo. Então aqui a gente vai utilizar um comando para que a gente coloque uma quebra de linha para ficar mais organizado lá dentro. Primeiro eu vou colocar o nosso nome lá dentro, então nome, vírgula, arc. Aí eu vou colocar printf. Esse cara aqui serve também para colocar coisas dentro do arquivo, assim como o fputs.
Então a gente vai colocar dessa forma aqui, ó. Vai colocar o nome do nosso arquivo e o que a gente quer colocar lá dentro. Eu quero colocar primeiro um espaço, porque em uma linha vai ter o nome e idade de matrícula de um, depois vai ter nome e idade de matrícula de outro, e assim por diante. Então aqui eu tenho para o nome, eu vou colocar Ctrl C, Ctrl V aqui. Agora a gente tem que mudar. Quero colocar idade dentro do meu arquivo, quero colocar espaço e a matrícula dentro do nosso arquivo também. Depois que eu fizer isso tudo aqui, eu vou colocar um fprintf também, para dentro dele, dentro do meu arquivo, eu colocar uma quebra de linha. Então, Ctrl+N, ponto e vírgula. Tá feito o nosso programa, falta só a gente fechar o nosso arquivo. Então vamos colocar fclose e colocar o nome do arquivo. Pronto. Agora vamos ver se ele está funcionando direitinho aqui. Digite o número de alunos. Vou colocar 2 para a gente não perder muito tempo. Digite o nome. Vou colocar o meu, Lucas, idade 20 e matrícula, colocar qualquer um aqui. Pronto. Agora outro nome, Maria, idade 16, matrícula 4422. Pronto. Agora a gente tem que ver lá dentro do nosso arquivo se funcionou do jeito que a gente estava imaginando. Então a gente vai abrir o nosso arquivo. Está lá, ó, Lucas 20 e a matrícula, Maria 16 e a matrícula. Dá para enfeitar mais, só que aqui é só para a gente entender como está funcionando isso. Então a gente poderia colocar na frente nome, 2 pontos, Lucas. Poderia colocar idade, 2 pontos, tanto. E assim por diante. Mas eu estou fazendo assim só para a gente entender como é que está funcionando isso. Essa é a segunda questão. Terceira questão. Escreva um código que receba o nome de um arquivo e mostre o conteúdo desse arquivo. Utilize a função perro para caso ocorra um erro. Então, ele quer que eu receba o nome de um arquivo já criado e mostre o conteúdo que tem dentro dele. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos colocar primeiro aqui file. Vamos colocar o nome do nosso arquivo. Chamar ele de arc. Agora eu vou abrir o arquivo. fopen. Primeiro eu vou criar um arquivo e depois eu vou colocar alguma coisa lá dentro e ler o que tem lá dentro dele. Eu vou chamar esse arquivo de q3.txt. Vou utilizar o modo W, que eu quero primeiro escrever alguma coisa lá dentro dele. Quero criar ele primeiro. Caso esse arquivo não seja encontrado, a gente vai utilizar a função perro. Então, se o arquivo for igual a nulo, é aquela mesma coisa que a gente estava fazendo, só que de uma outra forma. Vou colocar perro. Que é essa função aqui, ó, que a gente vai querer usar, e vai colocar que aquele erro aconteceu, né? Vou colocar só a mensagem erro aqui pra gente. Erro. Pronto. Vou colocar fclose do arquivo, ponto e vírgula. Aqui a gente está criando nosso arquivo. Então vou colocar ele para executar aqui. Vamos ver se o arquivo foi criado lá. Está aqui, o nosso Q3 foi criado. Então eu vou editar, vou colocar aqui projeto de extensão. Não, vou colocar
Projeto Arduino. Projeto Arduino. Vou salvar. Então esse é o conteúdo que está lá dentro do meu arquivo. Agora eu vou querer mostrar ele na tela. Como é que a gente vai fazer isso? Antes de fechar o meu arquivo, eu vou criar uma variável do tipo char. Vou colocar o nome dela de str, que é a nossa string. Vou dar um tamanho para ela. Vou colocar o tamanho 100. Agora a gente vai utilizar um outro comando para pegar o conteúdo que está lá dentro. Eu vou utilizar o fgets. Aí a gente vai fazer, é muito parecido com o que a gente fala com o que a gente coloca no fputs. Então é o str, que é o nome da nossa variável, o tamanho dela e o nome do nosso arquivo. Então a gente está pegando o conteúdo que está lá dentro. Depois que eu fizer isso, eu quero printar o que foi lido. Então printf o conteúdo lido é porcentagem %s, que aí a gente está pegando aquele conteúdo lá dentro e mostrando. A gente coloca o nome da nossa variável depois. Ponto e vírgula. Está feito o nosso programa. Agora vamos ver se ele está fazendo o que era para ser feito. Aconteceu um erro aqui. Vamos ver se eu esqueci de colocar alguma coisa. Arquivo, tamanho 100. fgets. Aqui eu estou colocando o W, que eu quero escrever alguma coisa lá dentro. Só que eu estou querendo ler o conteúdo que está dentro do meu arquivo. Então eu tenho que alterar para o R. Como é que a gente vai... Vamos ver como ele está reagindo agora. Seu outro erro aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Deixa eu ver aqui. Não tem nada... porque eu modifiquei, então eu tenho que colocar alguma coisa lá dentro. Eu vou colocar projeto Arduino. Pronto. Salvei. Agora vamos ver se ele está executando. Pronto. Ele pegou o conteúdo que estava lá. Naquela hora que eu alterei aqui, aconteceu um erro lá no meu arquivo e ele apagou o que tinha lá dentro. Agora eu abri como leitura, colocando o R, abri o modo leitura e peguei o conteúdo que eu gravei lá dentro do meu arquivo. Então essa é a terceira questão. Quarta questão. Crie um arquivo binário e armazene nele um vetor de 10 posições. Em seguida, mostre o conteúdo do arquivo na tela. Como é que a gente vai fazer essa quarta questão? Então, primeiro a gente tem que criar o nosso arquivo. Chamar ele de arc de novo. Vou abrir esse arquivo. fopen. Vou colocar um nome aqui para ele, vou chamar ele de Q4. Q4.txt. E eu vou usar o modo de escrita para ele. E lembrando que essa vai tratar de um arquivo binário. Por isso a gente coloca WB ali. Ó. Esses modos de leitura e escrita tem tudo lá na apostila. Então, quando vocês forem fazer, se não souber de algum, quiser saber mais também, vocês podem dar uma olhada lá. Então a gente vai fazer o que agora? Vamos colocar aquela condição para caso o nosso arquivo seja nulo. E eu vou printar uma mensagem, né? O arquivo não foi encontrado. Printf arquivo não encontrado. Depois que a gente fez isso, vamos escrever dentro desse arquivo o vetor com as 10 posições que eu quero. Então eu vou criar aqui um vetor inteiro, dar o nome dele de vet. Não vou colocar o tamanho dele aqui e vou colocar dentro dele já os valores. Então 1 até 10, né?
10. Beleza. Agora a gente vai fazer o que? Vamos utilizar o comando fwrite e dentro dele a gente vai colocar o nome do nosso vetor. Vamos saber a quantidade em bytes, que a gente vai usar o size of para saber o tamanho de cada valor para inteiro, né? Se eu não me engano são 4 bytes. Vamos colocar o tamanho do nosso vetor, que é 10, e vamos colocar também o nome do nosso arquivo. Depois que a gente fez isso, vamos fechar o nosso arquivo, fclose arc. Por que é que a gente fecha? Primeiro a gente cria o nosso arquivo, coloca um conteúdo lá dentro dele, depois é que a gente vai abrir esse arquivo de novo e ler o que tem lá dentro, porque na programação ele vai entender que eu tenho que ler o que está abaixo dele, a partir do cursor. Tipo, o meu cursor está aqui, ele só vai ler o que tem daqui para baixo. Então, por isso eu vou ter que abrir o meu arquivo de novo, para poder ele começar a ler lá de cima do arquivo todo o conteúdo que tem dentro dele. Como é que a gente vai fazer agora? Já que eu escrevi, agora eu vou abrir o meu arquivo de novo, aqui, depois de ter fechado, só que agora eu vou abrir no modo leitura, RB. Depois que eu fizer isso, esse fclose eu já posso colocar aqui embaixo também. Aqui. E dentro dele eu vou ler as informações que eu tenho dentro do meu arquivo. Então, fread. Depois que eu coloquei isso, vou colocar o mesmo conteúdo que eu usei no fwrite. Então, só copiar isso aqui para a gente não perder tanto tempo. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, eu fiz o que? Fechei o meu primeiro arquivo, quando eu escrevi lá dentro, abri de novo e li as informações que ele tem. Só que aqui a gente tem que criar o nosso laço de repetição para ler o que é que tem, para printar o que tem lá dentro. Então eu vou criar uma variável tipo inteira aqui, chamar ela de i. Agora eu vou criar o laço de repetição. Vou colocar o for, dentro dele o i vai começar em 0, i menor que 10, que é o número de posições que eu tenho no meu vetor. Vou colocar i++. Depois disso, eu vou printar printf porcentagem d, porque a gente está usando identificador de inteiro, nosso vetor é um vetor inteiro, e vou colocar o nome da nossa variável e a posição que eu quero imprimir, ponto e vírgula. Pronto. Agora vamos ver o nosso código executando. Aqui, ó, escreveu, printou os valores de 1 até 10, que é justamente o nosso vetor. Ou seja, eu abri primeiro o arquivo e escrevi alguma coisa dentro dele. Aqui, criei o meu vetor, né, de inteiros, escrevi de 1 a 10 e escrevi lá dentro do meu arquivo. Depois fechei o meu arquivo, né? Quando eu fechei, as informações ficaram salvas lá dentro dele. Depois eu abri o arquivo de novo no modo leitura, li o que tinha lá dentro e depois printei o conteúdo que estava lá dentro do nosso arquivo. Essa é a quarta questão. Quinta questão. Crie um programa que tenha uma função para calcular um número de palavras em determinado arquivo. Bom, vamos lá. Eu acho que nessa não vai precisar nem criar essa função, vou fazer de uma forma até mais simples, para a gente entender como é que vai funcionar, para a gente saber, né, a quantidade de palavras que eu tenho dentro do meu arquivo. Então vamos lá. Vou criar primeiro o meu arquivo, chamar ele de arc, vou abrir ele, fopen, q5, né, txt, e vou colocar o modo como eu quero fazer aqui. Eu acho que eu vou
colocar R+, ou não, vou colocar W mesmo. A gente cria o arquivo, depois coloca ele em modo leitura. Vou fechar logo ele. Arquivo. Pronto. A gente vai executar aqui. Vamos ver se o nosso arquivo foi criado. Foi, tá ali o txt. Agora eu vou colocar logo ele em modo leitura, porque a gente quer saber quantas palavras vai ter lá dentro. Então eu alterei aqui para modo leitura. Eu vou lá no meu arquivo e vou colocar alguma frase. Bom dia, galera. Bom dia, galera. Tá salvo aí. Agora vamos voltar lá. Depois que a gente fez isso, a gente vai colocar aquela condição, né? Caso a gente não encontre o arquivo, seja nulo. Printf, arquivo não encontrado. Agora a gente vai criar uma variável do tipo inteira e nela a gente vai dar o nome, número de palavras ou qualquer outro nome que você quiser. Palavras. Vou começar ela em 1, considerando que eu já tenho alguma palavra lá dentro do meu arquivo. Antes de fechar aqui, eu tenho que colocar uma variável i aqui. Vou inicializar ela logo, colocando ela igual a 0. Ou seja, o número de palavras está recebendo o valor 1 e a minha variável i está recebendo o valor 0. Beleza. Agora eu tenho que criar outra variável do tipo char, que é onde eu vou armazenar essas palavras. Eu vou colocar str e vou colocar um tamanho 50 aqui. Pronto, vou deixar elas juntas aqui. Beleza, até aqui eu estou abrindo meu arquivo, eu já criei ele lá. Vocês viram que eu editei para o modo leitura e escrevi alguma coisa lá dentro. Aquelas palavras vão ser armazenadas nessa variável str aqui. E eu vou contar o número de palavras que tem lá dentro. Eu já estou considerando que nela eu tenho alguma palavra. Depois disso a gente vai fazer o quê? Eu vou usar o fget para pegar o conteúdo que está lá dentro do meu arquivo. Então str, o tamanho é 50 e vou colocar o nome do meu arquivo. Beleza. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um laço de repetição, vou utilizar o while. Dentro dele, eu vou dizer, enquanto o meu str na posição i, enquanto ele for diferente desse caractere, que é o que vai marcar o final do meu arquivo, esse laço tem que executar. E dentro desse laço eu vou colocar o quê? Eu tenho que colocar uma condição para quando o meu str na posição i for igual a um espaço, aí eu pego uma palavra. Ou seja, peguei a primeira palavra, encontrei um espaço, aí já vem outra palavra. Então assim a gente vai fazer. Então, quando isso aqui acontecer, essa condição acontecer, ou seja, o meu str na posição i, ele encontrar esse espaço, eu vou aumentar 1 nas minhas palavras. Ela está começando, inicializou em 1 aqui, e depois eu vou acrescentar 1. Quando o código começar a executar, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Vou dizer que o meu i incrementa em 1 para ele ficar executando dentro desse laço. Vou deixar isso dentro de chaves para a gente não se perder aqui. Beleza.
Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu criei o meu arquivo, utilizei primeiro o modo W para escrever alguma coisa. Salvei, alterei para o modo leitura, que é o R, escrevi alguma coisa lá dentro, coloquei a nossa condição para caso não seja encontrado, criei a nossa variável número de palavras e a variável i para executar lá no nosso laço de repetição. Criei uma variável do tipo char, que é onde eu vou colocar as palavras que eu escrevi, né, lá dentro do meu arquivo. E esse while vai contar quantas palavras tem lá dentro. Enquanto ele não encontrar esse caractere, né, que marca o final do meu arquivo, ele vai executar isso daqui, que a condição é: se o meu str na posição i for um espaço, eu aumento 1 no número de palavras. E ele vai incrementar 1 no laço. Depois disso tudo aqui, a gente tem que printar o número de palavras. Então, printf o número de palavras é 2 pontos, porcentagem D, porque a gente está usando uma variável inteira. Vou colocar uma quebra de linha aqui e vou colocar o nome e número de palavras. Número de palavras, completou ali para mim. Pronto, vamos ver se o nosso arquivo está executando do jeito que é para ser, né? Eu coloquei 3 palavras lá dentro. Bom dia, galera. Vamos ver se ele está pegando as 3 palavras. Pegando uma palavra, eu acho que eu deixei de colocar alguma coisa aqui. Vamos ver o que é. Arquivo, tal, beleza. Ok. Tudo certo aqui. Deixa eu ver como é que tá o meu arquivo aqui. Tá tudo certo. Deixa eu ver se ao invés de colocar essas aspas, eu vou colocar aspas simples, para saber se é isso mesmo que eu estou pensando. Vamos lá. Pronto, 3. Realmente eram as aspas aqui. É porque a gente está pegando caractere por caractere aqui dentro. Então a gente utilizou a aspas simples. Aspas simples e o espaço que tem lá dentro. Então o erro era justamente essa aspa dupla. Então tem que tomar cuidado na hora que for fazer. Bom, então essa é a quinta questão. E é isso. Vamos para a próxima. E por fim a questão de desafio. Então bora lá. Elabore um código que receba 10 strings de até 50 caracteres e faça uma função que converta todas as letras da string para maiúsculas. O código deve receber também o nome de um arquivo onde serão armazenadas as frases depois da fase de conversão. Ok. Depois faça a leitura desse arquivo e mostre na tela. Observação: para maior rapidez, o arquivo deve ser do tipo binário. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ele quer que eu digite 10 strings de até 50 caracteres e quer que eu converta para maiúscula. Bom, e eu tenho que entrar com o nome que eu vou dar ao meu arquivo. Tá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que receber o nome do arquivo. Vamos lá, vamos colocar aqui uma variável char, nome do arquivo. Vou dar um tamanho 20 para ela. Beleza, agora a gente tem que receber o nome do arquivo. Vamos usar o scanf, porcentagem S, e nome do arquivo. Nome, arquivo. Nome, arquivo. Beleza. Agora a gente tem que usar uma função aqui para concatenar, né, juntar esse nome do arquivo ao meu txt. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos usar strcat. strcat. E nela, a gente vai colocar o nome do arquivo, vírgula, e a extensão .txt.
Ou seja, eu estou colocando o nome do arquivo e unindo ao meu TXT. Agora eu tenho que adicionar esses nomes ao meu arquivo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma função, gravar arquivo, né? Que é para eu colocar esses nomes lá dentro. E eu vou passar esse meu arquivo. Como é que eu vou fazer? Eu vou chamar ela de gravar arquivo. Beleza. E eu vou passar o nome arquivo para dentro dela. Tá. Agora vamos logo fazer essa função gravar arquivo. Tá, como é que a gente vai fazer ela? Vai ser uma função void, que eu vou só adicionar os valores lá dentro dela. Então, void, o nome é gravar. O nome é gravar arquivo. Ok. E para dentro dela, vou passar um char ponteiro nome. Ok. Dentro dela, eu estou passando o meu arquivo, né? Então, eu vou abrir o meu arquivo e vou gravar dentro dele as strings que eu quero. Vamos lá. Mesma coisa de abrir o arquivo normal aqui. Vou chamar ele de ptr. Beleza? E vou logo abrir ele aqui. fopen. Vou passar o meu nome, que é justamente o que eu estou recebendo, e quero escrever, então, e lembra que o arquivo é binário, então vou usar o wb. Pronto, essa função aqui é para eu colocar os nomes lá dentro do meu arquivo. Ok. Vou criar uma variável char, vou chamar ela de str, e vou dar um tamanho 50, porque é de até 50 caracteres, como ele diz na questão. Vou criar também uma variável inteira com o nome i, e aqui eu vou criar um laço de repetição, for. Pronto, o meu i vai começar em 1, e eu vou dele até menor ou igual a 10. Daria no mesmo começar em 0 e ir até a 10, mas eu vou fazer assim agora. I mais. Beleza. O que é que eu vou fazer dentro dele? Eu vou ler a minha string e depois eu vou já jogar para uma outra função, que é onde eu vou converter já a minha string em maiúsculo. Pronto, então eu vou fazer o quê? Eu vou ler a minha string, scanf, porcentagem, circunflexo. Opa. Aqui é para eu pegar os espaços que tem na minha string, vírgula, str. Beleza. Aqui eu peguei a minha string. Aí aqui eu já vou começar a criar o nome para a minha função, onde eu vou converter para maiúsculas. Então, vou chamar de converter maiúsculas. Converter maiúsculas. Dentro dela eu vou passar o que? A minha string, meu str, que é o que eu quero converter para maiúsculo. E vou dar um printf, passando o meu arquivo, ptr, vírgula, e dentro dele vou colocar aqui a frase, é tal, né, aqui porcentagem d, que é o número do meu i, ali, primeira frase, tal. Quando eu printar vai dar para entender melhor. Dá uns espaços aqui para ficar melhor. Porcentagem S, que é justamente a minha frase. Vou colocar um /n para ficar melhor de visualizar. Fechar as aspas, vírgula. E agora eu coloco o meu i, que é justamente o que eu estou naquela posição, né? Minha frase na posição 1 lá é tal.
É justamente isso que ele vai fazer. Então, tenho que passar o meu str agora. Aqui, ponto e vírgula. Terminou esse for, eu fecho meu arquivo. F close ptr. Beleza. Ponto e vírgula. Deixa eu ver se está todo mundo ok aqui. Tá. Então, deixa eu ver. Agora a gente vai começar a criar a minha função para converter as maiúsculas desse meu arquivo que eu gravei. Para a gente fazer essa conversão, a gente vai usar a tabela ACE, aquela tabela que eu já apresentei em uma aula anterior. Então, ela vai ser uma função void também, ela não vai ter retorno. Eu vou chamar ela de converter maiúsculas, que é justamente o nome que eu dei aqui, converter maiúsculas. E para dentro dela, eu vou passar char ponteiro para minha string, que é o que eu estou passando para ela na minha função para gravar no arquivo. Aqui, ó, estou passando meu str, justamente está ali, ó. Então, como é que a gente vai fazer essa conversão? Na tabela ACE, a primeira letra minúscula lá, ela está no valor 97. Como eu já tinha mostrado outra vez, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí a tabela ACE, vocês vão ver lá 97. E a última é 122. E a diferença para eu transformar, por exemplo, a letra A, que está no 97, para a letra A maiúscula, eu tenho que diminuir 32 desse valor. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável inteira aqui, dar o nome dela de i. Vou criar um for. E nela aqui já vai fazer o teste para saber se a minha letra é maiúscula ou é minúscula, para poder ele saber quando ele vai converter ou não. Ou seja, eu vou começar o meu i em 0. Agora, eu vou colocar str na minha posição i. E enquanto esse valor for diferente do último caractere que eu tenho dentro do meu arquivo, né? Eu vou incrementar em 1. Então, ponto e vírgula e mais. Beleza. Depois disso, eu tenho que colocar uma condição lá dentro. Se o meu str, né? str na posição i for maior ou igual a 97, que é a minha letra A na tabela ACE, e str na posição i for menor ou igual a 122, que é a minha última letra na tabela ACE, eu tenho que fazer o quê? Eu digo que str na posição i menos igual, que é a mesma coisa de colocar str igual str na posição i menos 32. Eu vou abreviar aqui para o código ficar mais bonito também. Pronto. É isso que a nossa função converter maiúsculas vai fazer. Ou seja, eu vou passar a minha string lá para dentro e ela vai fazer a verificação até encontrar o último caractere lá dentro do meu arquivo e vai converter. O cara que eu estou olhando, né? Aquela posição lá, aquele caractere, está entre esse valor? Se sim, e se ele é minúsculo, né? Nesse caso, se ele é minúsculo porque está nesse intervalo aqui, eu transformo ele em maiúsculo, ou seja, subtraindo menos 32. Beleza. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? A gente quer ler, né, o arquivo que a gente criou. Ou seja, já fiz gravar arquivo. Na gravar arquivo, ele vai transformar em maiúscula. Agora a gente tem que fazer o quê? Tem que ler aquele arquivo e mostrar, né, o que é que está acontecendo. Então, eu vou criar uma variável aqui do tipo char, e nela é onde eu vou guardar os valores. Então, guarda valores. Beleza. Nessa guarda valores, eu vou colocar aqui um tamanho 500 para ela. Pronto. Essa guarda valores é para guardar aqueles valores que foram lidos. Pronto.
Agora eu vou criar outra função e nessa função a gente vai ler o nosso arquivo. Então a gente vai passar como parâmetros o nosso arquivo, né, aquele que onde a gente colocou os valores que a gente digitou da nossa string, e vai passar também esse guarda-valores. Então a gente vai criar aqui, ó, ler arquivo. Show! Então vamos passar aqui nome, arquivo, e vamos passar também aquela variável que a gente criou ali, né, guarda-valores, aqui para dentro. Vamos colocar guarda-valores. Show! Então a gente vai criar essa função agora. Pronto. Como vai ser essa função? Ela vai ser do tipo void também, ou seja, ela não tem retorno. O nome dela é ler arquivo. Beleza? E o que a gente estava recebendo lá? Estava recebendo o nome do arquivo, o nome arquivo, e estava recebendo também o guarda-valores. Então, char ponteiro nome, char ponteiro guarda-valores. Beleza. Pronto. Dentro dela a gente tem que fazer o quê? Tem que abrir o nosso arquivo, só que dessa vez o nosso modo vai ser para abrir. Então vamos lá. File ptr, né? ptr, que foi o nome que a gente atribuiu. Vou usar o fopen para abrir o nosso arquivo. E dentro dele eu vou colocar o nome, que é o que a gente está passando como parâmetro aqui, está recebendo o nosso arquivo. E usar o modo RB, que é para leitura de um arquivo binário. Depois que a gente fizer isso, a gente usa o comando de leitura para um arquivo binário. Então, fread. Pronto. Então, a gente vai passar o que? O guarda-valores. No guarda-valores, a gente vai colocar size of, que é para saber o tamanho, né, em bytes daquele tipo de caractere, ou seja, o char. Vai passar o tamanho também que a gente colocou lá, que era 500, e vai colocar o nome do nosso arquivo, que é ptr. Beleza. Aqui a gente está lendo o nosso arquivo. Então, por fim, a gente usa o fclose. No fclose a gente faz o que? Fecha o arquivo. Então, ptr. Pronto, criamos a para ler arquivo. Então ele leu o arquivo, guardou os caracteres em algum lugar e agora a gente tem que printar esses caracteres. Então como é que a gente faz? Usa o printf, coloca valores lidos, né? Deixa eu colocar aqui valores lidos, 2 pontos, porcentagem S, barra N, vírgula, guarda-valores. Guarda-valores. Ponto e vírgula. Pronto, está feito o nosso programa. Aqui a gente vai imprimir, né, os valores que está lá dentro já transformados. Então vamos recapitular aqui o que é que a gente fez. Nessa primeira função, converter maiúscula, a gente faz o que? Converte, né, obviamente, as letras. Ela recebe uma string aqui, str, e passa por todas as posições que eu tenho lá dentro do meu arquivo, verificando se cada uma é uma letra minúscula. Se for minúscula, né, que está nessa condição aqui entre 97 e 122, então ele transforma em maiúscula, subtraindo 32 do valor 97 ou 122 ou qualquer outro que está entre esse intervalo aqui. Entendeu? Então eu vou pegar esse 97, é uma letra A minúscula, então eu tiro o 32 e transformo em A maiúsculo. É isso que essa função vai fazer. Depois dessa função, antes dela a gente tinha feito gravar arquivo, que é para gravar as strings, né, as 10 strings que a gente tinha feito lá, tinha pedido do usuário,
Então a gente armazena lá e lá dentro a gente chama, né, de transformar em maiúsculas, que é justamente essa aqui. E por último, essa última função aqui, ela faz o que? Ela lê o arquivo e recebe o nome, né, do nosso arquivo e o guarda-valores, que é para armazenar, né, o conteúdo lido, e por fim ele printa. Agora vamos ver esse código aqui executando. Vamos ver se ele está funcionando do jeito que é para ser. A gente tem que primeiro dar o nome do nosso arquivo. Chamar aqui desafio. Agora a gente tem que digitar as 10 strings. Eu vou digitar os nomes por extenso do valor 1 até o valor 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Valores lidos. Na frase 1, né, lá dentro do nosso arquivo, ele transformou a string 1, que estava em minúsculo, e colocou para maiúsculo, assim como o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bom, pessoal, essa é a questão desafio, ela é a mais complicada, né, dentro da nossa lista. Assiste com calma, se entender alguma coisa, vocês podem mandar perguntas, né, para a gente no nosso grupo lá no WhatsApp. Essas são todas as questões que tinha nesse capítulo. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, pode falar com a gente. Participem também do sorteio que está acontecendo lá do nosso projeto. E é isso aí. Valeu!